Estão todas bem? Todo mundo bem? Eu tive umas tonturas esses Foi. dias, não sei se é labirintite, eu não sei o que é, vou fazer uns exames. Tive umas dor de cabeça, também não sei se é esse vírus, eu sei lá o que é. A gente fica assustado, né? É, Mas vai dar Eu, graças certo, a se Deus quiser. Deus, mal Amém. sabe amém. mesmo. Gente, não tá fácil. Simone, tá me ouvindo? Simone que entrou agora. Cândida também. Deem um ok aí, ou digitem. Ok, tô ouvindo direitinho. Elisandra, tudo ok aqui. Elisandra, Tá bom? Professora, ok. qual é o livro hoje? É o O mesmo, né? O capítulo? que a gente tá. A gente tá em Noções de Capítulo. Enfermagem, o capítulo 3 e 4. Lenilda, E boa aí, Lucas, tarde, meu tá me livro, por ouvindo? favor. Oi, boa O tarde. Gabriel. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ok. Gente, eu acho que vocês percebem que por aqui é diferente de quando eu estou em sala de aula, né? Quando eu estou em sala de aula, a gente escuta um pouco meio ruim, meio de longe, porque eu não estou em casa. Hoje eu estou em casa também. Então eu fico falando bem mais próximo. Por isso que eu falei para vocês que nosso rendimento vai ser melhor no sentido de quem assiste online quando eu estou em sala de aula, porque lá eu fico dando atenção às duas coisas, né? Eu tenho que dar atenção ao pessoal que está em sala de aula e também a quem está aqui no online. Mas vocês vão ver que a gente vai conseguir dar andamento à nossa aula tranquilamente. A gente já fez isso outras vezes, tá? Infelizmente, no início da pandemia, nossas aulas eram assim. E aí a gente já está bem adaptado e a gente quer que vocês não se sintam aflitas, fiquem tranquilas, que a gente vai tentar trazer o máximo de rendimento para vocês, certo? E aí a gente vai conversando e vamos sentindo como é que vai rendendo. Eu sei que não é a mesma coisa, né? No sentido de que a gente não fica tão à vontade, às vezes não tá no ambiente, né? A casa tem um menino, tem alguém ali conversando, mas por isso que eu peço para vocês ficarem num ambiente mais tranquilo, pra gente conseguir render, certo? Entrou agora uma pessoa com o nome Felipe Oiabu. Felipe, quem entrou como Felipe? Entrou agora essa pessoa que entrou como Felipe. Diga só o nome para me colocar aqui na presença. Veja aí, acho que foi alguém que entrou pelo do filho ou pelo do esposo com o nome Felipe. Ilana foi Simone. Ah, foi? Porque Simone tá aqui. Ela já tem ela, Simone. Porque eu estava no celular, eu passei pro computador. Ah, tá certo. É melhor da Tá ok, Simone. Então tá tudo certo. Simone, só para lhe dizer que você tá também aqui, tá nos dois, certo? Então vá lá no seu celular e saia, senão vai ficar lá ligado e vai gastar sua bateria. Gente, então é o seguinte, como vocês sabem, nós estávamos e ainda estamos, né, no módulo de noções de enfermagem, e nós vamos dar continuidade a ele, certo? Semana passada, quem lembra aí o que foi que a gente viu? Podem falar no microfone, certo? Quero que vocês participem aí, pessoal que tava. Josi tava, Elisandra tava. Sistema circulatório. Liga o microfone para falar, mãe. A gente viu sobre o sistema circulatório, as funções do sistema circulatório. Isso. É sobre o sistema nervoso também, nervoso, né? Isso mesmo. E também anatomia e fisiologia. Como o funcionamento e a parte do nosso corpo, como se divide e o funcionamento. Exatamente, isso mesmo, Elisandra. E aí eu vou só retomar rapidamente, relembrar alguns pontos para a gente iniciar hoje, certo? Quem chegou aqui agora foi nossa amiga Vitória. Oi, Vitória. E Lenira também. Estão ouvindo bem, meninas? Me deem um ok aí. Ou vocês digitam ou falam. Fala, Lenira. Tá ouvindo bem? Ok, Cândida. Show de bola, gente. Então, eu vou projetar o meu slide para vocês, certo? Ok, Dayana. Show de bola. Qualquer probleminha, qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone, eu mandar digitado, que eu consigo ver daqui. Aí, vocês vão ficar me vendo menorzinha e vão ficar vendo o meu slide, certo? Então, podem aí pegar o livro. Eu tô com o meu livro aqui, tá? Também, ó. Junto com vocês. Então, quero que vocês abram aí no capítulo 3, tá certo? Então, a gente abre aí no nosso capítulo 3, página 19, gente. Então, vão aí na página 19, introdução aos primeiros socorros. Hoje nós vamos ver
primeiros socorros, a introdução, e nós vamos ver sinais vitais. Então, é uma aula de extrema importância para vocês, tá? É uma aula muito bacana que a gente vai tentar aqui dar o máximo mesmo para vocês aproveitarem. E eu quero que vocês me perguntem, tirem dúvidas, né? A gente vai ter um momento prático dessa aula, certo? Nem se preocupem, se Deus quiser, quando nós estivermos de volta, né? Em breve, espero. Nós vamos ter um dia todo para praticar todos os sinais vitais, mas para a gente conseguir fazer a prática, a gente precisa saber da teoria. Então, hoje a gente vai embasar bastante a parte teórica de sinais vitais, certo? Para vocês ficarem afiadas aí. No quesito sinais vitais, e qualquer coisa vocês vão falando, vão tirando dúvidas. Só para a gente retomar, lá na semana passada a gente viu 2 sistemas importantíssimos, né? A gente falou um pouquinho sobre anatomia. Quem não estava na aula, eu mandei o slide para vocês. Então, eu mandei o slide lá no grupo. Vocês receberam o slide? Vocês viram que eu mandei? Eu vi sim. Ok. Vitória que chegou agora. Boa tarde, querida. Estamos aqui, eu estou de casa, vocês de casa, né, guardadinhas, se Deus quiser, mais em breve estaremos juntos. Vamos abrir aí o capítulo 3, página 19, certo? Gente, então, como havia dito, né, a gente, só relembrando um pouco, nós vimos um pouco sobre a anatomia do sistema nervoso e do sistema circulatório, certo? Então, a gente lembra lá que o sistema nervoso é aquela central de comando, né? É lá o sistema em que comanda todo o nosso corpo, o funcionamento de todos os nossos órgãos. Ele é composto por sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico, né? O cérebro, quem lembra, faz parte do sistema nervoso central ou periférico, gente? Quem é que lembra aí? Central. Central, né? Então lembra lá que o cérebro faz parte do sistema nervoso central, né? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal. E aí os nervos é que são do sistema nervoso periférico, certo? Então essa é a nossa divisão que a gente fala, né? A gente conversa sobre ela. Função do sistema nervoso, gente, transmitir informação, transmitir impulso nervoso, né? Então é ele que leva lá todas as informações para o nosso corpo, é ele que faz a transmissão aí de pensamento, de sensações, é responsável por mandar no nosso coração, né? Pelos batimentos cardíacos, respiração. Então ele é o chefe da parada. Já o nosso sistema circulatório, ele é responsável por fazer a circulação sanguínea, né? Por fazer a transmissão aí do sangue, levar o sangue, distribuição do sangue por todo o corpo, né? Então, a gente conversou sobre esses 2 sistemas. Ficou alguma dúvida sobre eles, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem não viu a aula, quem faltou a aula passada, as meninas, elas sempre enviam, né? Relembrando, porque não veio. Lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, tá certo? E se tiver alguma dúvida, vocês falam. Mas alguém ficou com alguma dúvida que quer falar logo agora? Ou ficou tudo ok? Tudo ok. Tudo ok, né? Bora, quem é que... Eu quero que o resto fale também, não é só a Elisandra, não. As meninas aí, fala aí, Lenilda, Josenilda, Lenira, Tudo ok, Vitória. professor. Ok. Olha, vocês vão me acompanhando, Tá não me deixem tudo sozinha, ok. não, que eu tô aqui também. só e vocês aí. Ok. Beleza. Cleisiane, que entrou agora, tá ouvindo direitinho? Oi, Cleisiane, tá ouvindo direitinho? Qualquer coisa você fala aí, tá? A gente vai pro capítulo 3 agora, certo? E aí eu vou projetar agora meu slide para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu pegar aqui. Beleza, deixa eu fechar aqui pra gente ficar mais... Como é que... O calor aí onde vocês estão? Porque eu tô aqui morrendo de calor. Ô calor, né, minha gente? Ave Maria. Na sala, pelo menos, tem ar. Tá praticamente em cima Tá de mim. muito quente. Eu também, o meu ventilador. Eu tô com Tá o em meu cima aqui de mim. também. Eu tô com o meu ventilador aqui também. Eu não tô em casa, não. Tô na casa da minha mãe. Tem que deixar os negócios aqui, aí vir assistir a aula aqui. Vamos lá, gente. Então, vou projetar todas com a... Tô vendo aí vocês agora, as carinhas aí. Estão conseguindo ver o meu slide nesse momento? Sim, Tô professora, eu tô. Show! Vamos lá, então, gente. Tô vendo sim. Show de bola.
Então, pessoal, como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar 2 capítulos, né? Vamos ver o capítulo 3, que é o capítulo de primeiros socorros, e o capítulo 4, que é o capítulo de sinais vitais, tá certo? Um capítulo é complementar ao outro. Vocês vão ver que, para que eu entenda um pouco sobre sinais vitais, eu preciso entender também sobre o que é um primeiro socorro, como é que eu presto esse socorro ao paciente, certo? E aí eu já tinha comentado com vocês semana passada a importância do cuidador saber, né, lidar com a situação de primeiro socorro. Porque a gente vai lidar na situação no dia a dia do paciente, ele pode passar mal, ele pode ter um mal súbito, algo até mais grave, e a gente tem que estar lá para conseguir lidar com essa situação, certo? Então, a gente vai primeiro fazer uma definição do que são primeiros socorros, né? Como deve ser o meu comportamento diante de uma situação que exija um primeiro socorro. E depois nós vamos trabalhar os sinais vitais, que são essenciais para a vida do cuidador, certo? Eu diria que de todos os capítulos desse módulo aí, deixa eu só ver aqui que tem alguém com os microfones ligados, tá, gente? Aí precisa ficar com o microfone desligado para não atrapalhar as outras pessoas e não ficar com barulho, com ruído. Pronto. Helenira, eu vou desligar teu microfone, tá? Qualquer coisa você liga. Pronto, tudo certo. Gente, vamos lá. Então, o que são primeiros socorros, né? Eu gosto dessa charge pra gente brincar aqui. Tá lá um carinha ensanguentado no chão, aí chega lá 2 camaradas, né? O rapaz passando mal, né? Com muito sangue, socorro, eu fui atropelado, não consigo sentir minhas pernas. E aí os rapazes que estão de lado, né? Conversam entre si e dizem, rapaz, você manja daquela parada de primeiros socorros? Aí o outro, não, mas tente manter ele calmo que eu vou chamar os bombeiros, vou ligar aqui para uma emergência, né? O cara foi tentar acalmar a vítima, olha a forma que ele tentou acalmar a vítima. Não se preocupe não, cara, já que você não tem mais pernas, você agora não vai precisar mais comprar calça, nem calçados, nem cueca. Terminou de matar, né, o rapaz. O rapaz nem estava sentindo as pernas, com medo de ter perdido as pernas, e ele só fez confirmar, né? O cara, oh, não, meu Deus do céu. Então, por que eu gosto dessa chargezinha? Pra gente entender que o atendimento ao primeiro socorro é um atendimento que tem que ser bastante eficaz na comunicação. Então, às vezes a gente vai tentar acalmar e deixa a pessoa mais angustiada ainda. Às vezes a gente vai tentar prestar um socorro e piora a situação, né? Então, por isso que nós temos aí que ter uma visão muito mais ampla sobre o que é um primeiro socorro. Não é apenas ajudar, mas é ajudar de maneira eficiente, né? Então, às vezes a gente, eu vou tentar acalmar, conversar com aquela pessoa e piora a situação, como esse camarada fez aí. E aí, o que seria esse primeiro socorro? Qual é a definição de primeiros socorros, certo? Para a gente começar a introduzir aí o assunto para vocês. São cuidados imediatos, né? Então, quando a gente fala imediatos, são naquele momento, naquele exato momento em que aconteceu a situação, o desmaio, o acidente, seja o que for. Epa, chegou mais alguém, deixa eu só liberar aqui. É conteúdo online. Eu vibrei achando que era mais alguém, mas são as meninas do CRA. Então, gente, são cuidados imediatos, emergenciais, né? Que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa que foi vítima de algum acidente ou de um desmaio, um mal súbito, um infarto, um AVC, seja o que for, e cujo estado físico dessa pessoa leva ela a um perigo, né? A sua vida. Então, ela está na iminência de alguma complicação ou até mesmo da morte, tá? E o que é que esse primeiro socorro ele visa? Ele visa manter os sinais vitais, as funções vitais, que são as que a gente vai conhecer hoje. E evitar também o agravamento desse paciente, né? Então, evitar que ele tenha complicações, que ele piore o seu estado geral, até chegar a uma assistência qualificada. Isso aqui é muito importante, minha gente. Às vezes, a gente acha que prestar socorro é fazer só algo ali em casa e esquece que, às vezes, o que a gente faz em casa é o início. Mas existe uma assistência qualificada que vai chegar para ajudar, né, naquela situação. Então, às vezes, a nossa primeira atitude é fazer o primeiro socorro, mas a gente não pode esquecer de acionar os serviços de emergência que vão nos ajudar a dar esse suporte. Deixa eu só liberar aqui a galerinha que tá chegando, tá? Chegou agora Nilma. Oi, Nilma, você me escuta bem? Escuto, Ilana, boa tarde. Boa tarde. E chegou Rosineide. Escuta, Rosineide, me escuta bem? Qualquer coisa você digita aí, tá, Rosineide? Para confirmar que tá me ouvindo bem direitinho aí.
Nilma já me confirmou. E aí, as meninas que chegaram, capítulo 3, tá? Introdução a primeiros socorros. Então, minha gente, primeiro socorro vão ser esses cuidados imediatos, mas a gente não pode esquecer que nós também temos uma assistência a mais do que isso, que é uma ambulância, que é levar esse paciente a um hospital. Então, às vezes, eu vou poder fazer algo em casa. Ok, uma queimadura, se eu souber fazer o procedimento ali, eu faço em casa, mas às vezes precisa de um auxílio mais qualificado. Por exemplo, quando o paciente vai ter uma parada em casa, um AVC, só em casa não vai resolver. A gente vai poder fazer ali alguma coisa, mas não tem que esquecer da gente ter que acionar esse serviço de assistência qualificada, né? Que aqui no Brasil nós temos o SAMU, né? O serviço de emergência aí que faz esse resgate desses pacientes. Então, numa situação de primeiro socorro, gente, claro que nós temos os aspectos legais de urgência e emergência, né? E aí eu queria que vocês observassem aí no livro de vocês, na página 19, que ele fala aí os aspectos legais do atendimento de urgência. Então, ele grifa bem aí o artigo 135, onde diz que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou a uma pessoa inválida ou ferida, ou desamparo, ou em grave e eminente perigo, ou pedir, nesses casos, socorro de auto pública. Se você se negar a fazer isso, não pedir, no caso, socorro, não acionar quando você pode fazer, quando você não se está colocando em risco, isso gera uma multa e pode até gerar uma detenção, certo? Isso quer dizer o quê, professora? Eu sou obrigada a prestar um socorro? Sim. Mas que socorro é esse se eu não souber fazer nada? O simples fato de ligar para uma emergência, gente, já é uma prestação de primeiro socorro. Vocês sabiam disso? Todo mundo tinha consciência disso? De que apenas a gente fazer ligar para um número já é uma ajuda e às vezes a principal ajuda? Eu sabia já. Sabia. Eu já sabia também. Então, Também às vezes, gente, acontece bastante da gente passar, né? E ver um acidente, algo desse tipo. E às vezes a gente passa direto, né? Às vezes a gente, não, acho que alguém já ligou, mas a gente não tem a confirmação se alguém realmente já ligou. Então é importante a gente acionar os serviços, né? Se tiver alguém ligado, eles vão informar, não, alguém já ligou, já informou dessa vítima. Alguém aqui na sala já precisou de algum serviço de emergência, já um acidente, seja lá o que for? Eu não, graças a Deus não. Eu já precisei, sim. Meu pai, quando teve câncer, aí a gente sempre estava chamando. Tinha que acionar, né, para fazer o deslocamento dele, levar. Pois é, gente. E aí entra uma questão que eu gosto muito de discutir nessa aula, que eu já falei com vocês, eu acho, dessa turma. A gente sempre. Aqui e aqui, né? E aqui você desligou. Se você apertar no vermelho, pronto. Pode ligar ou ligar da câmera. Alguém tá recebendo um tutorial aí de como ligar e desligar. Acho que foi a Elisandra. Tá tudo certo, Elisandra. Foi porque meu notebook deu problema, eu tô assistindo o celular. É horrível. Mas tudo certo. Eu tava usando o celular bem direitinho. Na hora da aula, acontece um negócio desse. Mas é assim mesmo, gente. E assim, não se preocupem que eu também tenho bom senso. Eu sei que acontecem esses imprevistos, a gente vai se ajustando, viu? Nem se preocupem. Então, gente, toda vida que a gente precisa de um serviço de emergência, a gente tem que lembrar que esses numerozinhos, né? SAMU 192, Bombeiros 193 e até mesmo a polícia, que é 190, porque eles podem encaminhar para o local correto e tudo mais. Então, a primeira coisa é tentar estabelecer um contato com a vítima, né? Tentar estabelecer aí uma conversa. Quando a gente diz conversa, nem sempre essa conversa ela vai ser possível, né, meu povo? Porque às vezes o paciente vai estar aí desacordado, então ele não vai ter consciência para conversar com você, tá bom? Mas a gente tenta fazer esse primeiro contato, porque esse primeiro contato é essencial para a gente saber o estado dele. Vocês acham que está mais grave alguém que chega pra gente e responde ou alguém que não consegue nem responder? Eu acho que é alguém que não consegue nem responder, né? Com certeza, alguém que não consegue nem responder, né? Então, com certeza, alguém que não consegue responder tá bem mais grave. Deixa eu só dar uma boa tarde aqui para as meninas que acabaram de chegar. Quem chegou aqui foi Josmilza. Oi, Josmilza, boa tarde, tá me ouvindo?
Boa tarde. Ok, querida. Estamos no capítulo 3. E quem entrou também foi Evanúzia. Oi, Evanúzia. Tá me ouvindo Capítulo bem? 3. Tá me ouvindo bem, Evanúzia? Consegue me ouvir bem, me ver bem? Qualquer coisa você fala aí, tá? Digita ou fala aí. A gente tá no capítulo 3, na página... Deixa eu confirmar a página. 20... Página 20, né? A gente tá aí conversando sobre esses temas aí, tá? Então, já coloquem aí. Eu tô projetando meu slide pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo direitinho, né? Ok, gente? Posso dar continuidade? Tudo certinho? De urgência e Tudo, emergência. pode. E pode. Lana, eu tô Alguém? caladinha aqui, mas eu tô ouvindo tudo, viu? Sim, senhora. Tá certo. Fiquem aí ouvindo. Não vou lhe incomodar se precisar. Muito bem. Pode incomodar mesmo. É para perguntar. Acho que Tá alguém bom, então. perguntou a diferença entre urgência e emergência. Foi? Fui eu, Elisandra, que perguntou a diferença de urgência e emergência. Tenho essa dúvida. Ótima Por favor. pergunta. Ótima pergunta. Deixa eu me mostrar aqui para vocês me verem. Gente, seguinte, é uma pergunta muito importante, né? Às vezes a gente olha serviços de emergência, serviço de urgência, qual Isso, é a tenho diferença, dúvida. né? Então, meu povo, isso é com relação à classificação de risco do paciente. Vocês já foram em algum hospital que recebem lá, a gente recebe umas pulseirinhas vermelha, ou verde, ou amarela? Acho que Acho que na Verde ou Zupa é assim, não? amarela. Na Eu Zupa? já a fiz a maioria lista, das recebi. UPAs, né? Acho que as Zupas É, são assim. São Isso, Gonçalo, aqui é assim, São Gonçalo. Sempre ele bota. exatamente. Isso, na gente, Zupa é assim. exatamente. Isso aí, gente, é a classificação de risco dos pacientes, tá? Então, isso aí deveria ser implantado não só nas UPAs, mas em todo o serviço de emergência, nos hospitais, né? Porque ele nos ajuda a verificar quem precisa de atendimento mais rápido, certo? Então, aquela classificação, ela deve ser feita por um profissional treinado, tá? Em urgência e emergência, que consiga fazer essa diferenciação. Então, ali a gente basicamente utiliza 4 cores, tá? Então, vermelho. Vermelho é algo que tem que ser atendido na hora, não pode esperar, certo? E aí a gente tem que prestar um atendimento rápido a esse paciente. O vermelho ele vai receber aí um atendimento no momento em que ele chega, certo? Então, isso é uma emergência, tá? Então, a emergência é quando o paciente ele realmente tem que ser atendido imediatamente. Mas existem casos urgentes também, casos de urgência, né? Que podem esperar cerca de 15, 20 minutos até meia hora, mas é uma situação em que a gente pode esperar um pouco. Geralmente esses pacientes recebem uma cor amarela ou laranja, depende do serviço, certo? Então, a gente tem aí essa escala de classificação de risco. Quanto mais grave, a gente diz que a emergência ela é mais grave no sentido de precisar ser atendido mais rápido do que a urgência, certo? Então, a urgência é algo também que tem que ter um atendimento rápido, mas a emergência é bem mais rápido do que isso, tá? E aí depois seguem as outras cores, geralmente, né? Vem aí o verde pode esperar mais de 1 hora, certo? E depois o azul pode esperar mais de 2, 3 horas e até mesmo seria um serviço que poderia ser resolvido no posto de saúde, na atenção básica, tá? Então essa é a classificação de risco e aí esses termos de urgência e emergência, eu gosto de diferenciar para vocês, lembrando da classificação de risco, porque vocês sempre já foram a algum serviço que viram isso, né? De receber a pulseirinha e não entende o que é aquilo. Então às vezes a gente chega no serviço e recebe uma pulseira verde. Aí você fica, meu Deus, eu tô esperando demais, tá demorando muito. Aff, Maria, eu tô morrendo aqui já, não sei o quê. Mas tá chegando alguém ali na ambulância com a cabeça cortada, com a fratura de crânio, com a parada cardíaca. Essa pessoa vai passar na sua frente, com certeza.
Antes se trabalhava muito com a questão da idade, né? Então, o idoso entrava logo, né? Depois entrava o mais jovem. Só que a gente sabe que a idade também tem que ser considerada, mas também o estado do paciente, porque eu posso ter um idoso que está relativamente estável e pode esperar um pouco, pode chegar um jovem que acabou de sofrer um acidente, está com traumatismo craniano, tem que entrar primeiro, certo? Então, existe essa diferenciação aí, essa classificação de risco, ela é essencial, tá bom? Entenderam isso aí? Entendi. Emergência são aqueles pacientes que têm que ser atendidos imediato, na hora que chega, não pode esperar nada. Exato. E os outros vão de acordo com a necessidade de atendimento, vai mudando, fica urgência no caso, né? Exatamente. Emergência de imediato. Entendi sim, agora a diferença. Eu ficava na dúvida, agora... Pronto, então podem Obrigada. perguntar de nada, podem perguntar porque é isso. E aí vocês Foi têm essa diferenciação. Oi? Pode Foi uma falar, boa Lenira. pergunta. Foi uma boa pergunta. Eu também queria tirar minha dúvida. Ótimo, uma já tira a dúvida da outra. É bom assim, gente, a gente perguntar, porque às vezes a gente tira até a dúvida de outra pessoa, né? Então, bora lá. Vamos voltar para o slide. Então, primeira coisa é a gente ligar para os serviços de emergência, né? SAMU, bombeiro, como eu disse, até a polícia, eles têm uma central de encaminhamento, então vão encaminhar para o local correto e depois tentar estabelecer um contato, como eu havia dito. Esse contato, gente, ele é essencial, porque muitas vezes o paciente, ele está desacordado e sem consciência. E como a gente viu, é muito mais grave um paciente que está inconsciente, como vocês mesmos me disseram, do que um paciente que está consciente, né? Então, quando a gente tenta fazer essa conversa, né, não é uma conversa aleatória, é saber, oi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tá me escutando? Tá me ouvindo? Uma conversa rápida, uma anamnese. Esse termo anamnese nada mais é do que a gente tentar estabelecer o contato e coletar uma história. Aqui, nesse caso, uma história rápida, de saber o que aconteceu. O senhor tá bem? O que é que o senhor tá sentindo? Como eu posso ajudar? Né? Então, pra gente ver qual é realmente, de fato, a situação dessa pessoa. E aí, gente, isso aqui é essencial para quando a gente ligar para esse serviço, a gente informar como essa vítima tá. Ah, não, ele tá desacordado, ele caiu ao chão, ele tá sem consciência, ele não responde, ele não fala o chamado, né? Ele não tem reação nenhuma. Eu chamei, ele já tá desacordado há mais de 10 minutos, há mais de 5 minutos. Então, essas informações, elas são bem importantes porque elas vão nos dizer sobre a gravidade, sobre a situação em que o paciente se encontra. E aí, gente, não sei se vocês lembram, mas depois eu quero que vocês leiam de novo, né? Essa questão que tem aí na página 19 dos aspectos legais para a prestação de um socorro, eles falam sobre a questão de nós, quando formos fazer a prestação de um socorro, estarmos seguros. E aí isso entra a avaliação do local do acidente. Aqui a gente coloca acidente, mas pode ser na casa do paciente, pode ser em qualquer situação em que você vai prestar um socorro ao paciente, tá? Então, atenção ao ambiente. Se você não está seguro, você não vai correr o risco de virar uma vítima. A gente já tem uma vítima que é o paciente, e aí você vai ser outra vítima? Não dá. Então, ter atenção aí com a questão, se for no meio da rua, se o paciente desmaiar, o tráfego de veículos, né, a questão dos carros, se for numa fábrica, enfim, algum canto que tenha possibilidade de andaimes cair numa construção ou alguma máquina funcionando, em casa, atentar para a questão de vazamentos de gás, né, um acidente, imagina, um incêndio, algo desse tipo, você tentar prestar um socorro e também virar uma vítima, né? A questão de animais no meio da floresta, área de desmoronamento, fios elétricos. E aqui também entra a questão de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Então, a gente vai ter a oportunidade mais à frente de trabalhar com a parte de parada cardíaca, né? Onde a gente vai conversar sobre como prestar um socorro à vítima de uma parada cardíaca. E vocês vão ver que existe o procedimento de respiração boca a boca, né? Mas nem sempre a gente faz, porque às vezes eu não tenho um equipamento apropriado e eu não vou me contaminar, tá? Então, a contaminação, ela acontece muito na hora da prestação do primeiro socorro, que a gente fica angustiado para querer ajudar aquela pessoa, para querer prestar aquele socorro. Mas a gente não pode entrar em contato com a vítima e botar nossa vida em risco, senão vai virar duas vítimas ao invés de uma. Isso serve para uma respiração boca a boca, isso serve para uma questão de estancamento de sangue, né? Então, estou lá com um ferimento na mão, vou tentar estancar o sangue de alguém sem uma luva, sem uma proteção, eu posso me contaminar. Vou lá fazer uma respiração boca a boca, vou botar minha boca na via aérea do paciente, na boca do paciente. Eu não sei se ele tem alguma doença transmissível. Então, primeiro, nossa segurança como prestador de cuidados, tá? Então, isso é essencial. E aí, quem é esse socorrista, né? Eu gosto de mostrar para vocês esse mandamento aqui dos socorristas, que resume o que estamos aí na página 20, né?
que são a definição desse profissional. Então, ele deve ser um profissional que tenha a capacidade de manter a tranquilidade, de agir rápido, né? Ter esse espírito de liderança, de saber se organizar, de saber o que está fazendo, ter segurança naquilo. Mas é importante dizer, gente, que todos nós podemos ser um socorrista numa situação de emergência ou de urgência. Todo mundo aqui já passou por uma situação com um filho que passou mal, com mãe, com pai, que precisou fazer alguma coisa e deu conta do recado, pelo menos para levar para um pronto-socorro, para ligar para uma ambulância, certo? Então, a gente precisa entender que esses mandamentos, eles são essenciais, obviamente, mas que todos nós devemos ter esse espírito aí de socorrista, não só o socorrista do SAMU, o enfermeiro socorrista, né? O profissional que trabalha só com isso, não. A gente, como cuidador, precisa ter essa visão, porque vai acontecer situação em que eu vou precisar atuar como socorrista. Então, manter a tranquilidade, existe a ordem de segurança que tem a ver com o que eu falei aqui, eu nunca vou me contaminar para prestar um socorro a ninguém, nem me botar em risco. Então, primeiro eu tenho que pensar em mim, segundo, nas pessoas que estão me ajudando, na equipe que está prestando aquele socorro para mim, me ajudando ali, e terceiro, na vítima, né? Isso pode parecer até egoísta, vixe, professora, eu vou pensar aí na vítima em último lugar, eu achava que ela era a pessoa que a gente tinha que mais cuidar, né? Vamos dizer assim, mas não, gente. A vítima é uma pessoa em que a gente vai precisar dar assistência, mas como eu vou dar assistência se eu não estiver bem? Se as pessoas que estão me ajudando não estiverem em condições. Então, eu preciso de uma luva, eu preciso de um equipamento, eu preciso ter ali o mínimo de organização para prestar um socorro adequado, tá? E a liderança. A gente, numa equipe de primeiros socorros, sempre tem um líder, uma pessoa que vai liderar toda essa equipe, tá? Então, sempre tem ali o cabeça que vai dizer, ó, você vai para ali, você vai para ali. Isso é muito importante e sempre se fala sobre isso. Alguém está tendo alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tudo ok, né? Ou não? Tudo ok. Até agora eu tô entendendo tudo. Beleza, Eu também, gente. professora. Beleza, show de bola. Então, dá preferências para as vítimas com maior risco de vida. Na verdade, aqui não é risco de vida. Eu gosto muito de deixar isso aqui, esse erro, para a gente entender que esse é um termo que a gente usa muito, né? Fulano está... É risco de vida. Vida a gente já está vivo, né? Risco de morte, tá, gente? Então, maior risco de morte, tá? Então, sempre o mais grave vai ser o mais atendido primeiro, foi o que a gente conversou. Impedir que testemunhas, pessoas curiosas, tirem a vítima do local, removam ela, mudem de posição, principalmente aqui, gente, em situação de quedas, tá? Então, queda, acidente automobilístico, acidente, qualquer tipo de trauma em que o paciente sofreu um grande impacto, se a gente movimenta ele, a gente pode ter lesão, ter fratura, e essa movimentação ela vai agravar a fratura, certo? Causar um segundo trauma, como a gente chama, que é piorar uma lesão que já existe, tá? Então, muito cuidado. Às vezes o paciente cai, o capacete é algo que a gente quer muito tirar, porque o paciente ele fica, tira aqui, eu tô agoniado, eu quero respirar, eu tô passando mal, né? E às vezes é o capacete que tá lá segurando a coluna cervical desse paciente, impedindo uma nova lesão. Então, a gente pode... Ilana, e as fraturas, fraturas também tem que ter cuidado, né, para não... A gente vai mudar o paciente ou virar, o osso pode furar uma artéria e o paciente tem hemorragia, né? Tem isso também, né? Porque fica um osso lá. A questão de osso é importante. E isso fica... A gente tem que entender, gente, fica lá um osso pontudo, né? Mesmo que não seja uma fratura aberta, tem uma descontinuidade daquela proeminência óssea que pode perfurar estruturas ao redor. E aí causam dor e até hemorragia. Então tem que ter cuidado, sim. O paciente às vezes não vai morrer da fratura, mas vai morrer da hemorragia que aquela fratura ela pode causar. Ninguém morre de uma fratura, morre das complicações. O indicado não é ligar primeiro para a SAMU, não? Como é? O indicado primeiro não é ligar primeiro para o primeiro socorro, não? Sim, porque mudar um paciente nesse caso de fratura, né? Sim. Quem tá falando é Simone, que tá perguntando? Simone tá caladinha. É porque tem gente que quer mexer, né? Para ajudar e piora a situação. Sabe? Nesse caso, gente, o querem primeiro ajudar. socorro a primeira coisa é ligar para o SAMU, ligar para a emergência, mas às vezes demora. Quem já acionou sabe. Às vezes tem outro serviço na frente, tem. Então, se a gente conseguir, pelo menos tiver um sangramento ativo, tentar estancar um pouco aquele sangramento, pedir para a vítima não se movimentar, tentar ficar conversando com ela, acalmando.
buscar informações se ela já tem alguma doença, né? Se já sofre de algum problema, se toma alguma medicação, se a família está tudo bem, se é daquela cidade mesmo. Isso tudo são perguntas que na emergência elas são muito comuns, né? Mas obviamente o primeiro recurso é sempre ligar, né? Sempre acionar. Então, nunca mexer a vítima de local e deixar ela ali mesmo e conversar com ela, né? Tentar Ficar deixar sempre ela conversando. calma. Quem veio Assim, naquela primeira semana de aula do ano, já tinha começado a turma de vocês, que a gente fez uma simulação? Eu entrei no Já, curso eu de tava no enfermagem, eu Aldeias. desisti. Aí me ensinaram que a gente não pode estar mudando de canto, manter sempre a vida Isso. acordada, entendeu? Exatamente, Não exatamente. Era o deixar que eu ela tinha ficar, comentado aqui, ela ó. chegar a Ligar para dormir a cedo, emergência, tudo. né? E ficar, ó, você vê você vê que ele está estabelecendo contato do mesma posição que o paciente caiu, ele está conversando, né? A gente não tenta retirar de posição, não. E aí, eu não sei se vocês lembram lá naquela simulação que a gente fez já a primeira semana, volta às aulas desse ano, que a gente exatamente acionou isso, né? Tava lá, não sei se na cena que vocês pegaram era eu que estava acidentada. Lá. Era. Pronto. E aí eu ficava ajudando, socorro, por favor, socorro. E aí muitas turmas que entraram não lembraram do primeiro passo que foi o que vocês comentaram aí, de ligar para a emergência, né? O primeiro passo, gente, é ligar para a emergência. A gente fica agoniado tentando ajudar a pessoa querendo conversar. Não foi, Nana? Como é? A gente se preocupou só em lhe acalmar. Esquecemos da SAMU. Exatamente, Eu a morri gente de paciente foca. tá cheio de coisa em cima, de caixa em cima, para tirar as coisas. Eu olhei pro mais grave. Exatamente, a gente foca, ai meu Deus, eu tô aqui, eu posso fazer alguma coisa. E esquece do primeiro passo, que é ligar. Então, muito bom, bem lembrado, da gente não esquecer. Foi a primeira semana. Foi a primeira semana de aula que não teve transmissão online. Foi dia 9 de janeiro, eu acho. Eu lembro, foi. Pena da minha professora. Mas a gente vai ter, nós vamos ter outros momentos, gente, de simulação assim. Se Deus quiser, vamos estar juntos. Não, mas não quero fazer com vocês, não, com ninguém. Quero comigo não, também de novo não. Mas era só brincadeirinha, gente. Então, esse primeiro capítulo é pra gente entender aí exatamente como é a postura de um socorrista, né? O que é que eu devo fazer, a questão de utilizar proteções. Então, abram aí na página 20 que vocês vão ver que tem aí mais ou menos o que a gente tinha comentado. Eita, chegou mais alguém aqui. Deixa eu só liberar. LDG noturno. Boa tarde. Quem foi que entrou agora na aula? Tá como LDG noturno. Quem foi que entrou aí agora na aula? Boa tarde. Ou digita ou fala. Ah, Ana Paula. Ok, Ana Paula. Beleza. Gente, então, ó, só pra gente visualizar aí, tô aqui com o meu livrinho na mão. Peraí que vai aparecer já a minha imagem para vocês. Tô liberando minha imagem para vocês me verem. Ó, então aqui nessa página 20 tem exatamente aí o que a gente tava comentando, né? Deve manter a tranquilidade, ter o bom senso, acionar os contatos de emergência, que é o que a gente tava conversando. Manter curioso afastado. Minha gente, como aparece pessoas para filmar, para mandar, né? E para ajudar, quase não tem. E fica muito em cima, né, professora? E não pode. E isso fica muito em cima. A pessoa nem respira, nem você que tá ali tentando ajudar, nem a vítima, né? Querendo ver, filmar. Não, impressionante que eles filmam ao invés de ligar para o 192, né? Aí vai filmar, ao invés de ligar para o 192. Primeiro vai filmar. Acho que nem lembra de ligar. Só aumenta o pânico, né? Quem tá pensando em ajuda. Ontem, quando a gente tem que pensar, alguém já ligou para o 92? Se não ligar, você vai ter tudo de ligar. Porque eu pergunto logo se eu vi. Alguém já ligou? Senão eu vou e ligo. Pois é, exatamente. E a atitude tem que ser essa mesmo. Aí os comandos, né, de afastar as pessoas, enfim, das pessoas ficarem mais afastadas, a gente tem que ter esse espírito mesmo, tá? Não tem que ter vergonha de falar, de mandar, como a Elisandra falou aí, alguém já ligou, pergunta e faz mesmo. Eu pergunto, eu vou ligar, se ninguém, eu vou ligar na hora. Exatamente. Se possível, tiver mais pessoas para ajudar, sempre ter outra pessoa para lhe ajudar, que é importante. As luvas, a máscara, o que a gente puder de proteção é essencial, que a gente não sabe, né, quem é essa vítima, muitas vezes, então tem que se proteger e evitar o contato direto com sangue, com respiração, com tudo que possa trazer contaminação, né? E aí, gente,
Agora a gente vai entrar na parte de sinais vitais. Vocês podem perceber aí que na página 21 desse capítulo ainda fala um pouquinho sobre sinais vitais, mas aí a gente vai aprofundar eles mesmo no capítulo 4, que é só sobre isso. Então esse é o momento mais importante da aula, viu? Quero vocês bem focadas aí. Peguem o fone, quem não tá de fone ainda, escuta ele, mas vocês estão aí bem focados, estou vendo que vocês estão respondendo, ainda bem. Então vamos lá, vamos fazer as definições dos primeiros socorros, certo? Desculpa, dos sinais vitais. Os sinais vitais, vocês vão ver que, por que eu disse que é essencial para o cuidador? Porque eu gosto muito de já educar vocês, já educar a cabecinha de vocês, para vocês terem uma rotina de aferição de sinais vitais, tá certo? Desse paciente. Então, o sinal vital não é algo para vocês apenas usarem num serviço de urgência e emergência, não. Numa situação que o paciente desmaiou, está convulsionando, não. É para vocês usarem na rotina, no dia a dia desse paciente, igual o banho, a alimentação, a troca de curativos. Vocês têm que ter uma prática de aferição de sinais vitais do paciente, tá? Então, eu gosto de dizer, se não consegue fazer 2, 3 vezes no dia, faça pelo menos uma. Vocês têm a obrigação de todos os dias, pelo menos uma vez no dia, aferir temperatura do paciente, respiração, pulso e pressão, certo? Então, a gente vai aí já estabelecendo essa noção em vocês. Por quê? Porque quando a gente faz esse acompanhamento diário, se muda uma coisinha, eu já sei o que mudou ali. Eu já, tá diferente. Geralmente a pressão do meu paciente é 13/8. Por que agora tá dando 14, 15? Ou por que agora baixou demais, tá dando 11? Se eu não tenho essa prática de verificação, eu não vou ter noção de quando mudar. Então, às vezes, as doenças em idosos, principalmente, elas não se manifestam com sintomas muito intensos, né? Então, a gente não vê tanto sintoma, mas a gente vê a mudança dos sinais vitais. Varia um pouco ali a frequência cardíaca, varia um pouco ali a pressão. Isso pode ser sinal de algo. Então, a gente tem que ter essa monitorização. Então, vale aqui também, na aula que eu falei sobre para vocês de medicação, da gente organizar as medicações do paciente, ter um livrinho, né, de ocorrências para anotar o dia a dia do paciente. Aqui também serve para anotar os sinais vitais. Então, tem que ter lá um prontuário da casa, um prontuário residencial, que pode ser um caderno, pode ser uma prancheta, pode ser folhas, o que você quiser usar, desde que fique lá organizado para você todo dia anotar esses parâmetros. Certo? Então, sinais vitais, gente, precisa fazer anotação, precisa se organizar para a gente ter aí tudo registrado, certo? Então, bora lá, vamos iniciar essa parte importante. Os hospitais chamam a evolução, não é, Ana? Exato. A evolução do paciente. Exatamente. Nós, nos hospitais, a gente utiliza um prontuário, né? Que é o que eu tô falando para vocês fazerem um prontuário residencial. E a gente, todos os dias, faz a evolução do paciente. Aferição de sinais vitais, uma anamnese, né? Se fez cocô, se fez xixi, o que comeu, o que não comeu, o que tá sentindo, o que não tá sentindo. E isso a gente pode aplicar em casa, né? Então, a gente pode fazer uma evolução em casa também, né? Essa conversa, essa anotação desses parâmetros. Estão entendendo, gente? Tudo direitinho? A pressão 15/9 é alta? Sim, Andréia, a gente vai conversar já sobre a pressão. Na verdade, é nosso primeiro sinal vital que a gente vai aprender. E aí você vai ver que 15/9 já é acima do limite, né? Então, esse paciente pode ser hipertenso, tá certo? A gente vai ver agora. Ok. Vamos lá, meu povo. Então, vamos conversar sobre sinais vitais. Questão de prova de concurso, questão de prova do SEBRAE, questão de prova da vida. Quais são os sinais vitais? Às vezes eu pergunto para vocês ficam rodando, aí, professora, pressão, pulso, esquece o resto. Uma que vocês nunca lembram é temperatura. É incrível como as pessoas não relacionam que temperatura é um sinal vital. Então, gente, os sinais vitais, eles se caracterizam por sinais de vida. O nome já está dizendo, sinais vitais, né? São sinais de como o seu corpo está, o funcionamento do seu corpo, como ele está funcionando. E nós temos 4 parâmetros para verificar isso. Nós temos a temperatura corporal, então as nossas células, tá? Células cardíacas, células nervosas, os neurônios que a gente viu aula passada, todas as partes do nosso corpo, eles funcionam numa temperatura normal ali, ótima. Se variar essa temperatura, nós vamos ter prejuízo no corpo, as células podem até morrer.
Então, temperatura é um sinal vital. O pulso é um sinal vital, é essencial, esse é um dos que vocês não esquecem, porque o pulso ele mede os batimentos cardíacos, né? Então, ele também é um sinal vital muito importante. A respiração, obviamente, todo mundo relaciona, eu só estou vivo porque respiro. De fato, a respiração, ela proporciona a chegada de oxigênio, né? E esse oxigênio ele é essencial para as nossas células. E a pressão arterial, que vai medir o funcionamento cardíaco, né? Como está aí os batimentos no sentido de sístole e diástole, né? Como é a contração e o relaxamento do coração. A gente vai aprender isso agora. Deixa eu só ver que tem alguém com o microfonezinho ligado. Ver se quer fazer alguma pergunta. Não, né? Ok. Bora lá, meu povo. Vamos falar de pressão, tá? O que é a pressão arterial? A pressão arterial, gente, é uma medida indireta, tá certo? Do funcionamento do coração. Como assim, professora? Não entendi. Vocês vão ver que através da aferição da pressão arterial, a gente consegue ver a força de contração e relaxamento do coração. Então, é por isso que vocês já devem ter percebido que para verificar a pressão, nós utilizamos, quando vamos dizer o valor, 2 valores. Então, eu digo 12 por 8, 15 por 9, 13 por 7. Nunca é apenas um valor. A gente utiliza 2 valores, porque é um sinal vital que sempre vai me dar 2 valores, porque ele vai estar relacionado ao funcionamento cardíaco, certo? Que é a contração e relaxamento, sístole e diástole, que a gente viu no capítulo passado. A gente viu até no livro passado, né? A gente viu hipertensão e eu conversei com vocês sobre o funcionamento do coração, né? Então, a gente viu que quando o coração se contrai, ele está em sístole. E quando ele relaxa, ele está em diástole. Então, esse funcionamento, ele acontece milhares de vezes por dia. E aí, ele vai ser responsável por bombear o sangue. Então, quando a gente mede a pressão arterial, a gente está medindo a força que esse sangue está chegando lá nas artérias. E isso, por que essa medida ela é considerada indireta? Por que a gente diz que é uma medida de pressão indireta? Alguém está com o microfone ligado? Vê aí, só para... Pronto, agora ficou silêncio. Por que é uma medida de pressão indireta, gente? Porque eu não vou conseguir pegar esse aparelho e botar lá dentro do coração para medir a sístole e diástole diretamente do coração. Eu vou medir nas artérias, né? Então, eu vou medir no braço, de preferência, mas onde passar a artéria também dá certo. Então, às vezes, vocês têm muita curiosidade. Professor, uma pessoa que nasce sem braço, por exemplo, não tem nenhum braço, pode fazer aferição na perna. Não sei se vocês sabiam disso, mas a gente pode usar artérias aí da perna para achar. Mas, obviamente, o mais acessível e mais fácil é no braço, certo? A gente vai já discutir se é melhor o braço esquerdo, o braço direito, já eu falo sobre isso. Mas aqui é só para a gente introduzir e entender o que é. Então, olha só, o que é a medição da pressão arterial? A gente vai estar medindo 2 valores e esses 2 valores vão me dizer sobre a pressão máxima e a pressão mínima. A pressão máxima é a pressão de contração do coração, a sístole, né? Então, o movimento de contração daquele coração. E a mínima é da dilatação ou relaxamento. Essa palavra dilatação aqui pode ser substituída por relaxamento tranquilamente para vocês não se confundirem. E esse valor sempre, gente, tem uma média, né? Então, a gente sabe aí, todo mundo é costume, todo mundo fala, 12 por 8 é o normal, é o bom, né? Mas eu disse para vocês na aula de hipertensão que 12 por 8 é uma média. Tem variações, tem pessoas que normalmente a pressão é 11 por 7, 11 por 8, 12 por 7 e não tem problema assim. A gente vai ver aí quais são os valores que são problema, né? Então, acho que foi o André que perguntou aí 15 por 9 é problema. A gente vai ver que esse aí já é, porque já está muito acima da média de normalidade. E aí, lembrar aí que eu mostrei para vocês na aula de hipertensão, que na hora que a gente faz a aferição da pressão arterial, né, principalmente no digital, ele vem com esse número todo completo assim, né? Esse número completinho, grande aqui, é porque exatamente é a medida correta. A gente mede na prova, não sei quem foi que me perguntou durante a prova, professor, o que danado é esse MMHG aí? Porque tinha uma questão na prova que era de hipertensão. E aí eu disse... Milímetros de mercúrio, né? É isso. Aí eu disse, gente, isso aí são os Aprendi, eu não sabia, aprendi não com você. Pois é, quando a gente anota um valor de pressão, ou quando a gente vai ler algum valor pressórico que está anotado... Não, é melhor a gente aprender do que fazer burrice depois.
Tá vendo aí? Muito bem. É o momento de aprender aqui mesmo no curso. Então, gente, esse milímetro de mercúrio não significa nada de estranho, não. É estranho a gente ver, mas mm significa milímetros, Hg é a unidade de mercúrio. Mercúrio é uma substância que tem dentro desse aparelhinho aqui, ó, para poder fazer esse reloginho funcionar. Então, esse reloginho, ele funciona à base desse milímetro de mercúrio, né? Na verdade, a gente utiliza esse parâmetro da pressão utilizando o mercúrio, que é uma coluna de mercúrio, e ele que nos ajuda a medir o valor. Então, por isso que tem essa unidade aqui, só para dizer isso, mas não significa nada. Então, quando a gente for ler esse número aqui, né, 120 por 80, na verdade, isso é 12 por 8. Lembram disso, gente? Lembro. Lembro sim. Na prova eu botei assim, é pressão arterial, algo desse tipo. Botei assim, é pressão arterial quando esses valores de pressão estão entre 100 por 70, ou foi por 60, né? É pressão alta isso. Aí teve gente que marcou como certa essa questão. Mas o 100 por 70, na verdade, é o 10 por 7. Lembra que a gente tira esse número de É a minha trás? pressão, 10 por 7. Isso, então lembrem disso, tá? Então, quando a gente lê aqui, ó, esse zerozinho, a gente esquece, né? A minha sempre dá 11 por 8, então é normalizada, né, professor? É normalizada, sim. A gente vai conversar sobre isso, mas é normal. E aí, gente, como é que a gente faz para aferir aqui nesse manual? Porque o digital, ele é tranquilo, eu vou já mostrar para vocês. Mas esse manual aqui, quem descobriu a medida dele, né, que ele pode nos dar um som que a gente vai escutar, foi um estudioso chamado Korotkov. Olha o nome do camarada, né? Então, os sons que a gente escuta na hora de aferir, nada mais justo receberam o nome dele, Korotkov. Então, esses sonzinhos, na verdade, são apenas os sons que a gente escuta na hora de aferir, que eu vou tentar explicar para vocês como é. Então, a gente vai inflar esse manguito, tá? Essa bombinha, essa perinha, né? Esse reloginho vai começar a subir, eu vou mostrar para vocês uma imagem maior para vocês terem a noção. E quando ele começar a descer de volta, é que a gente vai escutar esses sons aqui. Esses sons nada mais são do que o turbilhonamento, a passagem do sangue de novo, do fluxo. E é isso que a gente escuta e é a partir desse som que a gente sabe medir essa pressão arterial. Então, antes de eu explicar como é que faz, deixa eu mostrar essa imagem que fica melhor. Esse reloginho tá bem ampliado aí para vocês verem como é. Esse é o esfigmomanômetro, né? É um nome bem feio. Ele é acoplado a essa braçadeira que vocês estão vendo aí também. Essa braçadeira, ela... Oi? No caso, a gente tem que falar auscultar, não é isso? Isso, quando eu auscultar. Quando eu escuto com estetoscópio, eu estou auscultando, certo? Quando é escutar, normalmente, assim, com o ouvido, sem usar o aparelho estetoscópico, é escutando, entendeu? É. Pronto, então a braçadeira, ela vai ficar aqui, ó, na região do braço mesmo do paciente, certo? E a gente vai deixar essa área, que é a fossa cubital. Vocês conseguem ver minha seta, né? Quando eu aponto assim a seta. Tô rodando Sim, aqui uma professora, setinha. consigo. Pronto. Essa setinha onde eu tô é a região do cotovelo, né? Só que a parte da frente, ela vai ficar livre. Então, a braçadeira tem que ficar altinha. Não pode ficar aqui cobrindo a parte do cotovelo, não. Certo? Então, o estetoscópio, a gente vai colocar aqui, ó, pregado nessa regiãozinha, porque é aqui que passa uma artéria e é a partir dessa artéria que a gente vai conseguir sentir essa pulsação e auscultar esse som, certo? Então, a braçadeira ela vai ficar fechadinha aqui em cima, o reloginho pode ficar na braçadeira ou apoiado na cadeira, ou o paciente segurando, e a gente vai posicionar esse esteto aqui. Posicionando o esteto no ouvido e essa parte aqui, você vai começar a apertar esse manguito, essa perinha aí. Certo? Essa perinha ela vai começar a movimentar esse relógio. Então, esse ponteiro vai subir, e vai apertando o braço do paciente, vai subindo, vai subindo. A gente aperta até esse ponteiro chegar mais ou menos em 220 por aí, tá? É sempre bom a gente perguntar ao paciente se ele é hipertenso, porque se ele for hipertenso, a gente pode inflar até mais, chegar a 240, mas não precisa vir para 300 não, porque aí esfola o braço da criatura, pelo amor de Deus. Não vão também fazer força demais não.
Então, a gente vai, ó, infla e ele vai subindo, subindo, subindo. Chegou mais ou menos aqui nessa região, entre 220 e 240, a gente para de apertar essa perinha. E aí, a gente vai liberar o ar através dessa rótulazinha, que parece uma abertura, uma fechadurazinha, uma rosca, né? A gente vai abrir, faz a rosquinha e o ar vai saindo. Vai essa secando. válvulazinha, né, que tem? Isso, na Nessa pera, na válvula. válvulazinha. Exato. Quando a válvula é aberta, esse ponteiro vai começar a descer de volta. Tu, 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 tu. E é a partir da descida que a gente vai escutar os sons. Então, assim que a gente abre, a gente não escuta nada. Mas depois ele vai começar a descer, descer, descer. A gente vai se atentar agora a esses sons de Korotkov. Esses sons de Korotkov é o que a gente vai escutar. A gente vai escutar a primeira batida. Então, quando a gente abrir, a gente não escuta nada, mas vai descendo, descendo. Começou a bater. Eu vou olhar no número que começou a bater. Então, vamos supor que começou a bater aqui em 180. E vai continuar batendo, 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 batendo. E eu vou prestar atenção aonde parou. Então, parou aqui no 100. Depois que parou, eu posso abrir a válvula todinha, tirar a abraçadeira, liberar o braço do paciente, para ele não ficar lá apertando. E então, aí, então, o primeiro barulho que a gente escuta, até onde para, que é a pressão, vamos dizer, se começou no 12, começou a estar no 12, aí foi tom, 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 aí parou no 8. isso. Aí parou de escutar, é isso? É mais ou menos assim? Isso, exatamente, é bem fácil, gente. Ó, então, ó, aqui o meu exemplo, começou batendo no 180, parou no 100. Então, a pressão é 180 por 100, que na verdade é 18 por 10. 18 por 10, exatamente. Então, aqui vocês acham um bicho de 7 cabeças manual, mas ele não é. O negócio é ter a prática da gente conseguir colocar aqui direito o esteto, tentar escutar direitinho, porque às vezes ouvir, né? O negócio é ouvido mesmo, ouvir. O negócio é ouvir, porque às vezes vocês não são acostumados, né? O som, ele é muito delicado, o som do estetoscópio. Então, quem não tem um treino do ouvido... Faz sentido. Você apertou o braço do paciente, aí frouxou. É como se caísse o sangue, é isso? É como se caísse o sangue? Isso. A primeira gotinha de sangue. Quando a gente aperta, né, a gente está impedindo o fluxo do sangue. E aí, quando começa a liberar, a gente vai sentir o primeiro impacto. A primeira batida é a passagem do sangue novamente, a liberação, abrir. Então, é aquela parte de contração, né? E aí, quando para, a gente associa ao relaxamento. Então, por isso que o primeiro som é a pressão sistólica, a pressão de contração, e o último é a pressão de relaxamento, a pressão diastólica. Todo mundo conseguiu entender essa ideia? Eu entendi. Sim, não sabia como funcionava, mas agora aprendi como funciona. Aí a dica que eu vou dar, assim que eu terminar a aula, eu vou mandar para vocês um vídeo para vocês assistirem, tá bom? Para vocês fomentarem, para vocês entenderem mais ainda e ficar bem fixozinho essa questão dessa rotina aqui. Mas de antemão, a importância de vocês entenderem que a gente vai ter prática disso, tá? Então, não se preocupem, ninguém vai sair sem saber aferir no manual. A gente vai passar uma tarde inteira fazendo só essa prática aí de pressão arterial, tá certo? Eu vou passar de 1 em 1, vocês ficam em dupla com toda a proteção, a gente higieniza a mão de vocês. Oi? No caso de dúvidas, só pode tentar mais uma vez, não pode tentar várias vezes. Isso, aí vamos... a pressão novamente. Boa pergunta, quem tá falando agora? Ana Paula. Aí tem que dar um intervalo para poder tentar de novo, se tiver dúvida, né? Paula, é o seguinte, Ana Paula, a gente evita, né, ficar tentando no mesmo braço, porque vai machucando o braço. E outra coisa, o valor, ele vai se alterando se a gente fica tentando sempre ali no mesmo braço. Então, a gente tenta uma vez, não conseguiu escutar, pode tentar de novo no mesmo braço. Depois muda o braço, certo? Então, quando vocês estão aprendendo, eu fico dizendo muito para vocês, ó, vamos aprender aqui a ferir. Então, beleza, vamos revezar aqui os braços. Não tem braço que aguente. E acaba que o valor, ele vai saindo da normalidade que a gente tá forçando ali. Então, nunca tentar mais de 2 vezes. Espera um pouquinho, tenta de novo ou vai para outro braço, tá certo? Valeu, obrigada. De nada. O manual, minha gente, o digital, minha gente, não tem o que fazer, né? Eu mostrei para vocês na aula de pressão arterial. A gente vai colocar a abraçadeira, apertar o botão e ele vai fazer tudo sozinho, né?
E aí ele vai me dar aqui o valor. Essa pressão, por exemplo, deu 101 por 64, que na verdade isso é o nosso 10 por... Essa pressão tá quanto aqui? 6. 10 por 6. 10 por 6. Exatamente. Então, lembrem que esses últimos números aqui, a gente apenas observa, né, para entender, mas na hora de dizer para o paciente, não pode dizer esses números, não, ó, sua pressão tá 101 por 64. Ele cai duro, desmaia, né? Ele não entende o que Ele vai ficar logo agoniado, né, professora? É, exatamente. Eu mesmo, se não entendesse, antes de entender, se alguém chegasse para dizer a mim, eu ia dizer, pô, pode botar o caixão que eu já tô pronta, né? A gente já fica aperreado. Mas lembrem que isso aqui é só pra gente ter o parâmetro. Por exemplo, se aqui em cima já tivesse 108, já tava quase chegando a 11 aqui, o da frente, né? Já tava mais alto. Então, a gente só usa como parâmetro aqui. Na hora de anotar, lembrem de anotar todinho, 101 por 64. Mas, na verdade, significa 10 por 6, tá? E a vantagem do digital, gente, é que ele dá ao pulso, né? Então, ele me dá 2 sinais vitais, que é o próximo sinal vital que a gente vai conhecer, o pulso. O pulso, ele também é dado aqui no aparelho digital. Então, ele tem essa grande vantagem de a gente conseguir pegar 2 sinais vitais, certo? Então, vejam aí a importância desse aparelhinho que cada vez mais está sendo utilizado. O manual, ele é de extrema importância, a gente tem que saber manusear ele, tá? Mas o digital, principalmente esses aqui, então a gente vê muito de pulso, né? Mas o local correto é no braço, porque está na altura do coração. O de pulso, mesmo que o fabricante peça para a gente elevar o pulso na altura do coração, ele não é tão satisfatório quanto a gente realmente colocar isso aí da braçadeira. Então, até na hora de orientar um paciente a comprar, um familiar, ou até você mesmo se quiser comprar o digital, utilizem aí o dinheiro de maneira correta, comprando o realmente na altura do coração da braçadeira. E vejam se tem um selo do Inmetro, se é um aparelho confiável, certo? Porque a gente precisa aí desses parâmetros. Aí só algumas observações. Expliquem o procedimento ao paciente, explique que vai aferir a pressão dele, certo? Tem que estar de repouso um mínimo de 5 minutos, então chegou, senta o paciente, deixa ele deitadinho para poder aferir, porque nossa pressão ela varia durante o dia, durante o esforço físico, durante o sono, uma caminhada, um exercício. Inclusive, se o paciente tiver feito um esforço físico, né? Então, fez uma caminhada aí, fez uma academia, né? Tem que esperar até 1 hora para poder aferir, porque vai dar mais alto. Porque vai ficar muito alto, vai dar muito alto, né, professora? Isso, exatamente. A pressão dele. Vai subir, né? Então vai ficar com um valor a mais. E aí você vai anotar ali, achando que ele pode estar tendo uma crise de hipertensão, e não é apenas ainda resquício da situação. E bebida alcoólica também pode alterar a pressão, tá? Então evitar. Pernas descruzadas, as pernas cruzadas elas podem variar um pouco o valor da pressão, podem dar mais alto, porque impede a circulação, a volta do sangue para o coração. Afastar a roupa, nunca colocar por cima da roupa, tá, gente? Então, no dia que a gente for fazer a prática, eu vou pedir para vocês virem ou de regata ou com a blusa que dê para subir a roupa, para a gente não ter um valor errado aí. Botar bem direitinho a braçadeira. E o braço sempre na altura do coração, apoiado, não pode estar pendurado. Então, deixa ele apoiado na mesa ou na cadeira, bem bonitinho, para a gente ter esse repouso. Sim, certo? professora. E pode ser qualquer braço? Boa pergunta. Vamos agora retirar essa dúvida. É muito comum as pessoas falarem, né? Tem que ser no braço esquerdo, porque é o braço que está do lado do coração, então tem que ser no braço esquerdo. Mas isso é muito mais lenda, né? Já ficou provado por vários estudos que tanto faz o braço, certo? Ou direito ou esquerdo. Inclusive, na prática da cardiologia, né? Muitos cardiologistas, quando o paciente ele chega no consultório de cardiologia, às vezes eles têm as práticas de verificarem até mesmo os 2 braços. Verifique um e verifique o outro, para ver se os valores eles estão aí mais ou menos na média, tá? Porque tem doenças... professora, eu já vi. Eu já vi mesmo. Tirar de um e depois tirar do outro. Isso. Tem doenças cardiológicas, né? Que não cabe aqui a gente entrar nisso, mas tem alterações cardiológicas que podem dar muita variação, né? Um aneurisma de aorta, por exemplo, tá? Não precisa vocês se aprofundarem nisso, mas a gente pode encontrar num braço um valor e no outro braço outro. Isso pode nos indicar alguma alteração. Mas aí é normal, tá? Ser diferente um lado e outro. Não é sempre o mesmo, não, tá?
às vezes dá uma variação. Então, uma dá 12 por 8, a outra dá 12 por 7, dessas variações pequenas. O que não é normal é de um lado tá 13 por 8 e do outro tá 17 por 10, tá? Mas essas variações de um númerozinho podem acontecer. Então, Ilana, tanto faz. o pulso acelerado, a frequência cardíaca alterada, necessariamente a pressão está alta? Sim. Pulso acelerado? Sim. Um está ligado com o outro, não é isso? Um tá ligado com o outro, mas foi uma boa pergunta também para a gente entender um pouco. Ele pode variar, tá? Então, taquicardia, que é o nosso próximo sinal vital que a gente vai conhecer, que é o pulso. Quando a gente está com um abatimento muito acelerado, ela também pode variar a pressão. Mas é importante dizer que tem situações de gravidade, se o paciente tiver uma situação de eminência de morte, que às vezes a pressão cai muito, porque ele está com uma perda muito grande de sangue, ou uma situação em que ele esteja com uma gravidade muito grande, uma infecção muito séria. E às vezes, como a pressão cai muito nessas situações, o coração, para tentar compensar, começa a bater mais rápido, para tentar bombear mais sangue, numa tentativa de compensar. Então, um paciente grave, num paciente muito grave, só para você entender, um paciente muito grave que está tendo um choque, que a gente chama, não é choque de elétrico não, certo? Um choque cardiogênico, um choque anafilático, qualquer choque. Isso pode levar o paciente a ter a pressão baixa e os batimentos lá em cima, para tentar compensar, ter um ataque cardíaco compensatória. Então, no caso, a taquicardia é isso, o pulso estar acelerado. Isso, a taquicardia é o aumento da frequência de pulsação, a gente vai ver agora. Sim. Então, geralmente aumenta, certo? Só para vocês entenderem. Geralmente aumenta a pressão, aumenta o pulso, a pressão geralmente aumenta. Mas, às vezes, numa situação de muita gravidade, eminência de morte mesmo, o paciente pode apresentar isso que eu disse, essa questão paradoxal, um alto e outro baixo, certo? Entendi. Ok, Jane, de nada, Jane disse que voltou. Ainda bem que você voltou, mulher. Bora lá, gente. Então, ó, o valor aqui, para quem estava perguntando, né? A gente tem a média de normalidade aí, deve estar aí na média de 12 por 8, né? Aí é uma pressão ótima que a gente chama, e abaixo disso também tá ok. Mas tem um limite, né? Então, alta, ela pode estar até chegar no máximo a 13 por 8, né? Quase 14 por 9. Então, veja que se tiver 139 por 89, a gente ainda aceita como normal, mas está no limite, quase chegando a 14 por 9. Então, se chega a 14 por 9, aí a gente já considera o estágio 1 de hipertensão, né? Então, aí quem perguntou, não sei se foi a Ana Paula que perguntou, a pressão 15 por 9, ou foi Lenira, não sei. É alta? É alta, certo? Então, tem que ver se isso já é uma hipertensão. Lembrem que nossa pressão, ela varia durante o dia. Então, às vezes é porque você acabou de fazer uma faxina na casa e verificou. Aí vai dar um pouco mais alta. Então, faz uma monitorização. Verifica a pressão sempre ali, um repousozinho antes, 3 vezes no dia, por uma semana, e aí verifica se a maioria dessas pressões der alta, porque você realmente tem um quadro de hipertensão. Agora, se é um ou outro, às vezes é porque foi o momento dali que você estava. Por isso que é importante fazer essa rotina de aferição de sinais vitais dos nossos pacientes, gente, para a gente ter noção da pressão dele, porque vai variar durante o dia, então eu tenho que saber essa variação. Na hora que ele adoecer, isso vai ser um indicador para mim muito importante. Então, aí, estágio 2, quando a pressão já está em valores acima de 16 por 10. Estágio 3, quando a pressão já está em valores acima ou iguais de 18 por 11. Muito alta, né? E a gente tem uma situação também que pode acontecer de só uma das pressões se elevar. Então, vamos supor, só a pressão sistólica se eleva, né? Isso é uma hipertensão também, professor? Eu digo também que esse paciente tem pressão alta? Sim. Então, por exemplo, estou lá com a pressão do meu paciente está 15 por 8. 15 já tá alto, o 8 ainda tá normal, né? Mas mesmo assim a gente considera esse paciente hipertenso, porque o 15 já tá alto. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Estou sim. Se uma das pressões estiver alterada, já é hipertensão, exatamente. Então tem que ter noção disso. 10 mandamentos contra a pressão alta, né? Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. Pratique atividades físicas todos os dias, mantenha o peso ideal, né?
Adote uma alimentação saudável com pouco sal, sem frituras, reduza o consumo de álcool, abandone o cigarro, tratamento de hipertensão é para a vida toda. Alguém falou aqui no chat, deixa eu ver. Ok, Jane botou ok, beleza. Então, atividade física, gente, para sempre, tá? O paciente tem que praticar atividade física. Remédio também sempre, não é porque tá normal que tem que parar. Pelo contrário, tá normal porque o paciente tá tomando remédio, então se ele parar, volta a aumentar. Orientações sempre seguir, né? Evitar estresse, melhorar o bem-estar. E ame e seja amado, minha gente. Bora amar, meu povo, que a gente tá precisando de amor nessa fase da vida. Professora, Pode mas falar. a pessoa que também toma remédio para pressão, mas chega um tempo ela não toma mais, toma de vez em quando sente. Mas a indicação do médico, como minha mãe. Sim. Ela foi para ele e ele foi e disse que ela só tomasse só quando ela se visse que se sentisse que estava mal. Mas é remédio para pressão mesmo, Josi? Isso, para pressão, professor. Eu nunca vi essa indicação. Assim, posso ter o desconhecimento, porque a gente nunca sabe de tudo 100%, né, obviamente. Mas o que acontece é que, assim, às vezes o paciente ele consegue entrar numa faixa de normalidade. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu usava medicação para pressão, mas aí mudei alguns comportamentos e consegui retirar, vamos dizer assim, a medicação, porque minha pressão hoje entra na normalidade mesmo sem medicação. Mas eu tenho que estar vigilante, sempre aferindo, sempre verificando para ver se ela não se altera. Pode chegar ao ponto dela se alterar de novo e eu precisar entrar com o medicamento de novo. Minha mãe se sentiu bem. Pronto, foi igual a minha mãe. Foi igual a minha mãe. Doente. Pronto. Então tem que estar sempre verificando. Às vezes o paciente ele consegue fazer algumas mudanças no dia a dia e aí consegue manter o nível normal sem medicação. Se for o caso, ok, fica observando, né? Mas muitas das vezes, quando é um paciente que tem um risco maior para infarto, para hipertensão, para diabetes, para AVC, às vezes mantém mesmo com nível normal. Então, claro que é caso a caso, né? Tem que ser avaliado, mas pode ser a mesma situação que aconteceu comigo, a dela, né? Essa situação de suspender por causa disso. Beleza, gente? Tá certo. Vamos para pulso agora? Vamos falar sobre o pulso. O pulso, gente, é também um componente muito importante, né? Um sinal vital muito importante. E aí o pulso nada mais é do que a aferição através das artérias do nosso corpo. Não é veia, tá? O que pulsa são artérias. Nós temos, lembra da aula passada? Nós temos dois tipos de... Os vasos, né, sanguíneos, então tem as veias e as artérias. Mas o que pulsa é a artéria. Então, a gente sempre vai se basear por uma artéria. Então, deixa eu... A frequência, né, da artéria, professora? Isso, a gente vai usar a artéria como parâmetro. Todo mundo tá me vendo aqui, onde eu tô? Sim, professora. Pronto. Gente, seguinte. Então, pulso, a gente vai usar as artérias como parâmetros. Onde tem artéria no meu corpo? Em vários locais, certo? Então, meu corpo tem vários locais de possibilidade de aferição de artéria. Mas eu quero já deixar registrado para vocês que nós temos duas artérias preferenciais, que são as artérias que a gente usa no dia a dia. Nós temos uma artéria que a gente utiliza ela para o dia a dia do paciente. Então, vou fazer a aferição dos sinais vitais do meu paciente, porque estou fazendo essa monitorização que a professora falou, no dia a dia mesmo. Qual a artéria que eu vou utilizar? Pode ser qualquer uma, mas a gente utiliza preferencialmente a artéria radial, que é uma artéria mais superficial, é uma artéria de fácil acesso, que a gente consegue facilmente palpar, tá? E que eu não vou incomodar o paciente para fazer essa aferição, certo? Então, é bem simples o procedimento, não tem o que fazer, é higienizar suas mãos. Às vezes a gente tem que dar uma esquentadinha nas mãos, as mãos da gente tá muito frio, o paciente às vezes se assusta, tá? E tentar sentir essa artéria. A gente sempre utiliza esses dois dedos, tá, gente? Eu não posso utilizar o polegar. O polegar, ele tem pulsação própria. Se eu faço aí a verificação com ele, eu posso sentir a minha pulsação ao invés da do paciente. Então, não se utiliza polegar, tá certo? A gente utiliza apenas o dedo indicador e o médio, tá? Então, indicador e médio.
A gente tenta unir os dois assim, porque é na ponta do dedinho que a gente tem mais sensibilidade, certo? Então, às vezes vocês querem botar assim por cima, só superficial, e aí não vai sentir. Mas quando a gente junta esses dois dedos e aprofunda um pouco, a gente sente. Sempre a artéria radial vai estar em direção ao meu polegar. Lembra na aula passada que eu disse para vocês que nós temos dois ossos aqui no antebraço? Una e rádio. Pronto. Sim, professor. A artéria radial, ela vai estar por cima do osso do rádio. O osso radial é esse osso aqui, que é o osso que direciona o meu polegar. Então, eu vou tentar fazer a palpação. Todo mundo quero que tente fazer aí agora, certo? Achar sua própria artéria. Quem já sabe, ótimo, certo? Isso mesmo, Ana Paula, entre 60 e 100 a frequência, né? A gente vai comentar. E aí pega esses dois dedos indicadores e faz, ó, polegar, desceu aqui, a gente vem e faz essa palpação aí para tentar sentir essa artéria, tá? Pode afundar um pouquinho para você tentar fazer. Já senti, já. E aí vai procurando, tá? Tem pessoas que é um pouquinho mais Já para baixo, senti, mais professora. para cima, ótimo. Ó, a minha tá bem aqui. Já tô sentindo. Aí a gente pega um relógio, aí marca 1 minuto e conta a partir do relógio. Isso. Ou um relógio de ponteiro, ou bota um cronômetro, o que for, certo? O cronômetro é muito fácil, né? Porque a gente pode botar no celular, o que for. Ou olhar no ponteiro de relógio mesmo, quando passa 1 minuto. Pessoal que tá em casa, as meninas estão respondendo aí, mas tem muita gente que não tá respondendo. Quero ver se vocês estão aí entendendo o que eu tô dizendo. Cândida, Cleisiane, Dayana, Também. Josineide Galdino, Jane, Ana Paula falou ainda agora, Lenilda, Lenira, Josmilza, Nilma, estão me entendendo, estão ouvindo, vendo Tô direitinho. entendendo, sim. Tô entendendo, Ilana. Rosineide também, aí, Vitória. Beleza, gente. Também. Show de bola. Então, tentem fazer essa palpação aí. E aí é bem simples. Achou a artéria? Conta por 1 minuto, tá? Então, você vai contar quantas vezes bate no seu dedo. Quantas vezes você sente aqui. Ó, tô sentindo os batimentos, eu vou contar os batimentos. Esquece o relógio. Liga o cronômetro, dá uma olhadinha lá, espera 1 minuto, mas ó, o foco de contar é aqui. Então, você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Até dar 1 minuto. No início, para vocês se acostumarem, é bom o cronômetro, porque ele vai apitar. Na hora que apitar, você para de contar. E aí fica mais fácil de vocês irem se acostumando com essa rotina. Mas não tem o que fazer, gente. É muito fácil. É pra deixar? É. E pra me falar, cadê? Mas é na mão esquerda. Josineide. Oi, Eu tô Josineide. sentindo, o meu tá bem agitado. Conseguiu sentir, né? 98 no minuto. Meu. Eita, menina. Tá agitado mesmo. Talvez Josineide eu que tá agitado. Também. Gente, alguém me perguntou, professora, mas Ele é na mão relógio aparece. esquerda, qualquer uma das duas. Nós temos dos dois lados, tá? Então, eu tenho pulso aqui também na direita. Ó, achei aqui também, na esquerda. Nosso corpo é um espelho. O que tem de um lado, tem do outro, tá? Então, as artérias também seguem esse parâmetro. A gente também tem. Para não errar, gente, ó, acha polegar e desce. Não é no mindinho. Às vezes vocês vêm aqui pro meio ou aqui pro mindinho, ó. Tem que ser aqui, ó, polegar, tá? Então, é pelo polegar. Todo mundo conseguiu? Deu certo? Sim, deu certo. Eu consegui, professor. Deu certo também. Ok. Não se preocupe. Nos 2 braços. Eu fiz nos 2 braços. Estão vivas, então, graças a Deus. Estamos vivas! A gente sobreviveu. Tem 2 braços para olhar. Apesar dos pesares, estamos vivas, graças a Deus. Gente, a gente vai praticar isso também, tá? Porque em sala de aula vocês vão tentar achar a da colega, né? Porque aí a nossa às vezes é mais fácil da gente achar. Mas exercício de casa, tenta achar do marido, tenta achar do colega, da mãe. Tenta achar e conta por 1 minuto. Vem cá, Lucas. Beleza, dever de casa de hoje. Dever de casa de hoje. Vamos ver o valor, então. Então, eu pedi para vocês contarem de 60 a 100, mas Acelerado, 98. a gente tem que ver o valor, né, de normalidade. Então, alguém já tinha adiantado aí que o valor de normalidade era de 60 a 100, né? Não sei quem foi que foi. Foi alguém que falou aí. Realmente, gente,
Tem que ser de 60 a 100, certo? Mas um adulto, criança, geralmente tem os batimentos mais acelerados, tá? Então, criança tem um batimento mais rápido. Recém-nascido, quem aí já ficou grávida, que foi ao escutar o bebê lá na barriga, viu que era tudo, né? Foi a Ana Paula, ok. Foi a Ana Paula que tinha falado. É bem rápido. É rápido. É bem rápido. Galope. É um galope. Então, ó, adulto, 60 a 100, tá? Então, normalidade 60 a 100. Criança, 80 a 120, tá? E bebês de 100 a 160. Então, a gente conta por 1 minuto e vê o valor. Se esse valor tiver entre 60 e 100, ótimo. Então, eu vi aí, alguns deram 98, outro foi 89, 80, 60, 65. Tá normal. Dando nesse intervalo, tá normal. Entenderam isso? Entendi, sim. Sim, professor, entendi. Aí, como é que a gente chama isso? A gente chama pulso normocárdico. Então, se o batimento está normal, de 60 a 100, a gente usa esse termo, pulso normocárdico. Eu vou passar esse slide para vocês, porque não tem essa coisinha escrita aí no material, tá? Tem só o valor de normalidade, mas eu vou passar para vocês terem esses termozinhos que são importantes, porque a gente vai achar nos prontuários do paciente. Oi. Os batimentos cardíacos também das crianças estão mais rápidos, né? Sim, é o batimento que a gente tá falando. O batimento é o pulso, né? O batimento, quando eu pego aqui, ó, que eu faço a aferição aqui, Andréia. Foi a Andréia que perguntou? Foi a Ana Paula? Quem foi que tá perguntando? Ana Paula. Pronto, Ana Paula, quando eu toco aqui é o batimento. Eu tô sentindo, quando eu chamo de pulso, é só porque eu estou aferindo uma artéria. Mas a mesma coisa que tá aqui, se eu botar um estético e botar no coração, vai estar o valor, certo? É o mesmo valor daqui e da artéria. A artéria, ela bate com a mesma força e com a mesma quantidade do que o coração. Só que aí, pra gente não ir direto no coração, a gente vai nas artérias, entendeu? Sim. Ok. Então, gente, ó, pulso normocárdico, batimento cardíaco normal, tá? De 60 a 100. Essa câmera minha é para desligar ou deixa ligada? Você que sabe. Se você quiser deixar ligada pra gente ficar ali vendo, deixe. Se não... Tá, sim. Tanto faz, gente. Não precisa também... Às vezes você não quer aparecer, pode desligar a câmera, tá? Mas tanto faz. Agora, o som é que eu peço pra vocês só ligarem quando for falar pra não ficar ruído. Alguém perguntou... Oi? Pode falar. É a frequência respiratória, né? Que é muito maior da criança do que no adulto. Também, a frequência respiratória também é maior. Tanto o batimento quanto a frequência respiratória é maior na criança do que no adulto. Viu? Quem foi que falou aí que quer passar um recado? É eu, mulher. Porque é pra bichinha. É Dayana. Diga ela que me aciona de novo porque eu fui assaltada. Simone, Dayana Simone está pedindo para você adicionar ela que ela foi assaltada. Pronto, tá dado o recado. Eu resgatei o número. Tá bom, resgatou o número, tá o mesmo número. Bora lá, gente. Então, obrigada. De nada. Alguém perguntou aqui no chat. Rosineide, professora, não é de 50 a 100? Rosineide, é de 60 a 100, tá? Normalidade. Porém, pode ser que você tenha visto, mas eu já verifiquei de um senhorzinho ou de um idoso e eu vi que estava 55, ele estava dormindo, na hora estava bem calminho. Eu já posso dizer que ele está com um batimento muito baixo? Não, gente. Às vezes, quando já é o idoso, ele às vezes já tem o batimento um pouquinho menos rápido. E principalmente se estiver dormindo, em repouso, tranquilo, às vezes baixa mais do que 60 e fica ali 56, 58, 55. Isso quer dizer que está alterado? Não, certo? Isso está na faixa de normalidade, que o paciente está bem, está ali deitado. Só porque está um pouquinho abaixo do que o 60 não significa que esteja alterado. Se ele estiver em repouso ou dormindo, porque são momentos em que geralmente causam realmente uma bradicardia, o nosso coração bate mais devagarzinho mesmo. Mas se tiver 40, né? Se tiver 30, 20, gente, está muito baixo. O paciente está parando. Então, o valor realmente de parâmetro é acima de 60 e menor do que 100. A gente chama isso de pulso normocárdico, de normal. E taquicardia é justamente o pulso acelerado. Então, vai estar acima de 100. Então, em 1 minuto, vai estar maior do que 100. Bradicardia... Professora, aí acima de 100 não é normal, é, professora? Não é. O paciente está com ataque cardíaco, tá? Acelerado. E bradicardia abaixo de 60? E bradicardia é abaixo. Vocês estão conseguindo ver meu slide ou não?
Toma, professor. Pronto. Alguém ia perguntar outra coisa aí. Porque o do bebê é mais rápido. Vou explicar quando eu chegar já aqui no valor. Na verdade, estava aqui, né, bebê? Deixa eu explicar. O que acontece, gente? Vou me botar minha cara aqui para vocês me verem melhor. Por que o do bebê é mais rápido, né? Porque o bebê respira mais rápido e tem o coração mais acelerado. Primeiro porque ele tem um órgão extremamente pequeno, o coração dele é pequenininho, o pulmão é pequeno e tem que dar conta do corpo. Só vai crescer depois esses órgãos. Segundo é que o metabolismo dele é mais acelerado. Então ele está em fase de crescimento, ele tem que crescer, o sangue tem que chegar rápido, o oxigênio tem que chegar rápido nos órgãos para conseguir fazer com que o desenvolvimento dele seja bom, seja normal. E isso causa a questão da explicação do porquê que é mais acelerado, tanto o batimento quanto a respiração. Entendeu? Entendi. Então, é por isso. Porque o metabolismo dele é mais acelerado. Isso, Quando além... é pequeno, tem que fazer tudo. Exatamente. Chegar Então, do jeito mais rápido para cima. Além dele, o bichinho é pequeno ainda, não dá conta, né? Então, vamos bater mais rápido para dar conta. E, além disso, tá crescendo em desenvolvimento. A criança, em 1 ano, gente, ela cresce muito, os órgãos se desenvolvem. Tá trabalhando muito o organismo, é bem Isso. acelerado. E aí, para dar conta disso, o coração vai ter que trabalhar mais, a respiração vai ter que ser mais acelerada para chegar mais oxigênio. E eles são muito agitados, né, professora? Criança, meu Deus do céu, é muito agitado. Parece que não tem energia para dar e vender, pelo amor Além disso, não para de Deus. muito, né? Que a minha neta não para de jeito nenhum. É desse jeito. Então, beleza. Boas perguntas aí. Então, já fixem aí. Normocárdico, batimento de 60 a 100. Taquicardia acima de 100. E bradicardia abaixo de 60. Ficou aqui abaixo de 100. Tá errado isso aqui. É abaixo de 60. Só um momento. Deixa eu editar logo. Que aí, na hora que eu enviar para vocês, já vai estar certinho. Professora? Oi? Lenilda, escute. Oi, Lenilda. Eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou no trabalho, aí eu vou ter que sair, mas eu preciso. Tá bom, Lenilda, ok. Mas eu já estou finalizando, tá? Eu não vou até as 3 horas em ponto, não. A gente vai terminar um pouquinho antes, mas até onde você conseguir ficar, você fica, certo? Beleza. Então... Professora, no caso... Oi? Bradicárdio, normocárdico e taquicárdico, é assim? Isso, muito bem. Normocárdico, batimento cardíaco normal, de 60 a 100. Taquicárdico, acima de 100. Acima do normal. Bradicárdico, abaixo de 60. Abaixo do normal. Entendi. Professora, isso vai cair na prova? Com certeza. Eu vou mandar para vocês, gente. Mas não se assustem não, porque a gente vai ter ainda parte prática disso. Aí vocês vão fixar mais ainda, certo? Eu vou mandar tudo bonitinho. Ainda vou revisar isso várias vezes. Vocês não vão esquecer, não. Quanto é, então, gente, pulso normal de uma paciente adulto? 60%. 60 a 100, né? Então, pode dar de 60 a 100. 58, 70, 80, 90, desde que esteja entre 60 e 100. Beleza? 60 e 100. Vamos para a respiração. Certo. A respiração, gente, é outro parâmetro, certo? Como é que a gente avalia a respiração? A gente vai avaliar... Por favor, desliguem só os microfones para não ficar ruído aqui, tá? Na sala. Então, a gente vai avaliar para visualizar. A gente vai visualizar... É de 12 a quanto, professora? 12 a 20, adulto 12 a 20, normal. Então, 12 a 20 por minuto, né? Por minuto, exatamente. Então, mesma coisa do pulso. Eu vou contar por 1 minuto quantas vezes o tórax do paciente se eleva. Aqui eu não tenho como tocar, né? Então, a dica que eu dou, às vezes quando eu digo para o paciente que eu vou aferir, que eu vou medir a respiração dele, ele vai começar a controlar a respiração. E esse controle de respiração faz com que o valor não dê o verdadeiro. Então, não digam ao paciente que vai aferir a respiração. Vocês seguram, contou o pulso, terminou de contar o pulso, continua segurando ali na mão dele para ele achar que você ainda está contando o pulso. Só que agora você vai ver a respiração. E aí você vai observar quantas vezes a barriga ou a parte do tórax levanta. Você vai contar só na hora de levantar. Então, ó,
Vou botar aqui minha câmera para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para vocês não se confundirem. Cadê? Só um momentinho, gente. Pronto, chegou aqui a câmera. Ó, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar o tórax, ou o tórax ou a barriga. Então, isso é 1, tá? 2. Então, você só vai contar na hora que sobe. Ou você escolhe a subida ou a descida. Porque se você for contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar... No caso, a subida e a descida é uma respiração, no Isso, caso. você Então, vai contar... que a subida e a descida é uma única respiração. Isso, você vai contar o ciclo respiratório, certo? Então, ou você utiliza o parâmetro da subida ou da descida. Cada um vai ser 1. Então, você vai esperar subir e descer 1, subir e descer 2, subir e descer 3, subir e descer, entendeu? Então, é assim que você vai contando. E aí, gente, em 1 minuto tem que estar no adulto de 12 a 20, certo? Então, vejam que é bem menos que o coração. O coração bate bem mais rápido do que a gente respira. Então, em 1 minuto, o coração tem que estar de 60 a 100, mas em 1 minuto a respiração é de 12 a 20, certo? No adulto. Criança, novamente, é mais acelerada. Então, respira de 20 a 25 e bebê chega até 60 respirações por minuto, de 30 a 60, gente. Então, às vezes, o bebezinho tá dormindo, aí a mãe fica olhando e diz, esse menino tá cansado. Tá cansado, igual um cachorrinho dormindo, né? Cansado. Aí a mãe professora, ai meu Deus, o menino tá cansado. Fica logo aperreada, né, professora? Vou levar pra UPA, vou fazer aí uma nebulização. Não precisa, é normal, certo? Tem que acalmar a mãe. E aí tem uns termos também, tá, gente? Aqui, respiração normal, a gente chama de eupneia, tá? Então, lá era normocárdico, aqui é esse outro nome novo para vocês. Então, apresento aí, quando tiver normal, eu digo que é eupneia. Quando tiver acima de 20, que é a mais rápida, né? Eu digo taquipneia, então é igual lá. Lembra que lá era taquicardia? Aqui é taquipneia, certo? TAC, a gente usa sempre quando for TAC, é acima do normal. E BRAD é abaixo. BRAD, B de baixo, tá? Então, BRAD sempre abaixo. Então, taquipneia, pneia de respiração. Então, TAC de acelerado, respiração acelerada, respiração mais rápida, maior do que 20 por minuto. E BRAD de baixo, respiração lenta, abaixo da normalidade, que a gente diz aí abaixo de 12 para um adulto. Apneia, A de ausência, então é quando o paciente não respira, então ausência de respiração. Entenderam isso aí, minha gente? Entendi. Sim, professor. Para finalizar, vamos falar de temperatura, tá? Então, vamos finalizar agora com temperatura, que a gente vai aí falar sobre a verificação de temperatura. Temperatura é um sinal vital que todas vocês já verificaram aí na vida, com certeza. Esses termos não tem no livro não, né? Esses termos? Não, os termos não. Por isso que eu vou mandar o slide, viu? Eu vou mandar o slide para vocês. Professora. Oi? A BRAD sempre é baixa e a TAC sempre é alta, né? Isso, Ana Paula. Acima ou abaixo. Isso, exatamente. E a apneia é a ausência da respiração. Isso, exatamente. Gente, aí os termos, aqui a gente também tem termos, só para vocês entenderem o que é uma pessoa afebril. A de ausência, então não tem febre, tá? Então a temperatura dela ela vai estar entre 35,8 a 37,2. Vejo muita mãezinha medicando a criança com 37 graus. 37 graus não é febre ainda. Só considera-se febre a partir de 37,8, tá? Então, quando tá ali 37,5, 37,3, a gente diz que a criança ou o adulto ou idoso tá febril. Ali, às vezes, um banho, uma compressa com água na axila, na virilha, na testa, pode até baixar, sem precisar tomar medicação. Febre mesmo é a partir de 37,8. Então, botar o termômetro 37,8 é febre já, tá? Então, lembrem disso aí. A gente antigamente usava esse termômetro aqui, que é um termômetro de mercúrio. Hoje ele não é mais nem vendido, porque dentro dele tem o mercúrio, né, como o nome já diz, e ele tem um risco de contaminar. O mercúrio tem um risco de contaminar o solo, a água. Então se evita hoje utilizar. Ele não é mais vendido, mas quem tem não precisa jogar fora, né?
utiliza ele. Mas hoje nós utilizamos os digitais. Então, os digitais, eles são os mais utilizados. A gente tem o que bota direto na axila do paciente, né? Que é esse mais tradicional. E hoje nós temos o infravermelho, que é muito utilizado quando vocês chegam lá na escola. A gente sempre verifica a temperatura de vocês, porque ele não precisa de contato com a pele. Então, ele evita o contato com a pele do paciente e evita a transmissão de doenças, enfim, de circulação de germes. Então, pode ser usado um dos dois, tá? Tanto faz. Então, novamente voltando, o que é febre? Febre só é a partir de 37,8, tá? Abaixo disso não é febre. A gente pode ter um quadro febril, aí o corpinho quente, 37,5, 37,4. Isso a gente pode fazer aí uma compressa com água ou um banho, não tem problema dar banho. É muito comum vocês ficarem com medo de dar banho, né, na criança. Mas, professora, mas disseram que o banho é muito bom, né? Pra febre. Banho frio. Sim, o banho, gente, é a medida terapêutica, tá? Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, de chegar no hospital e o médico, o enfermeiro botar a criança no banho. Sim. Já. Isso, então assim, independente da medicação, principalmente quando a febre tá muito alta, dá o banho na criança, certo? Pode dar o banho que dá certo. Tá bom? Então, a medida terapêutica é essa, banho mesmo. E claro, se você vê que a febre não cede, primeiro que febre pode indicar infecção, então tem que investigar o porquê da febre. E segundo, medicação. Então, a gente sempre tenta medidas não farmacológicas para evitar. A medicação sempre é uma droga, gente. Pode trazer malefícios para o paciente. Então, sempre tenta não medicar. Primeiro faz um banho, faz uma compressa, depois a gente entra com a medicação. Certo? Ficou claro isso, gente? Sim, professora. Então, bora revisar. Quais são os sinais vitais? Temperatura, batimentos, pulso. Batimentos e pulso é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Temperatura, pressão arterial, temperatura e pulso. Respiração. Isso mesmo. Então, nós temos 4 sinais vitais. Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura. Dever de casa, tentar achar o pulso aí das pessoas que estão na casa com vocês, tentar contar a respiração, principalmente quando estiver dormindo, porque quando tá acordado e você avisa que vai contar, a pessoa percebe, mas se o bebezinho ou se um filho, o marido estiver dormindo, fica observando ali para ver quanto dá em 1 minuto. Bota o cronômetro, para, tá? E tenta achar o pulso aí. Esse é o dever de casa de vocês, tá certo? Passar o fim de semana fazendo. Tá certo, professora. Eu vou passar a semana todinha fazendo isso. Pronto, muito bem. Deu certo, gostaram. Eu sei que é uma fase de adaptação. Sei que a gente queria estar todo mundo mais junto, mas vocês sabem que a gente está passando por um momento muito delicado no estado, certo? Isso é sério. Isso é sério. Eu sei que a gente, não é a mesma coisa, não é, mas também a vida não pode parar. Né? Entendam, verdade, a gente tem professora. 15 dias, ok, mas a gente não sabe se pode ser mais do que 15 dias. Às vezes até eles prolongam, né? Porque tá precisando, o hospital cheio, não tem. E aí, a gente vai ficar quanto tempo parado? A gente vai parar a nossa vida? Então a gente tem que continuar, a gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar se dedicando. Pra entender. Eu acho que assim. Entendi tudo também. Pois é, quando é em sala de aula, eu tô lá, às vezes fica meio ruim, porque eu fico tendo que dar atenção à aula e lá. Mas aqui eu fico exclusivamente para vocês. Vocês podem perguntar, liga o microfone, pergunta na hora que quiser. Quero que vocês deem um feedback se vocês acham que foi proveitoso, se deu certo. Quer que vocês. As meninas já falaram aí. Quem não falou foi proveitoso. Ainda. Aprendi bastante coisa hoje, assim como nas aulas presenciais. Sim, e aí, gente, ó. Eu também, professora, eu também. Foi muito. Do mesmo. Não vi muita diferença, não, professora. Pronto. E aí, a importância. Dificuldade do celular. Pronto. Às vezes é mais o celular, a importância. Fica saindo. O problema é horrível do celular. Sai, de vez quando eu saía, era o celular que saía sozinho. A importância, gente, e assim, já sabem que a próxima aula vai ser assim, a outra pode ser que a gente já tenha voltado, se Deus quiser, mas a próxima ainda vai ser aqui. Então, já sabe disso, já organiza, já carrega o celular ou o computador, já separa um cantinho,
apropriado, já separa o livro, o caderno, tudo para anotar. E aí a parte prática a gente vai fazer, se Deus quiser, em sala de aula, todo mundo junto. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou fazer a chamada, tá? Adriana não entrou. Ana Paula estava aí ainda agora. Andréia. Tá aqui, presente. Cândida. Oi, professora. Oi, Cândida. Tá calada hoje. Ela é calada, geralmente. Ela não fala muito, não. Cadê Gorete? Fala aqui só. Gorete nem entrou hoje pra perturbar a gente. É, que fala mais, Não é professora. não? Pra alegrar a gente nas brincadeiras dela. Cleisiane. Ok, Clei. Dayana. Elisandra. Evanúzia. Tá aí? Vou só silenciar alguns microfones de vocês que tá dando interferência e as pessoas não estão escutando. Aí na hora que eu chamar o nome de vocês, vocês ligam. Evanúzia tá aí? O nome da mulher é Evanúzia. Elisandra. Tô aqui. Ok. Alô? Jane. Ai, saiu de novo, Larissa. Não, saiu não. Tô aqui, professora. Você. Josineide Galdino. Ela escutou, mas saiu só professora. Josmilza. Tu mexe em quem? Deixa nada, não mexe nada. Silêncio, a gente tá fazendo a chamada. Pra gente escutar, eu escutei. Parece uma feira. Não é não? Ai, meu Deus, Gildete entrou agora. Já acabou do Amaranto. A professora Iana me chamou? Chamei Josmilza. Presente. Ok, querida. Ô, Lenilda. Josmilza. Lenira. Vitórias. Vitória tá aí, né? Quem entrou agora foi... que entrou rapidinho. Foi Gildete. Gildete, mulher, você chegou no fim da aula. Da próxima vez você tem que se organizar para chegar mais cedo, viu? Tem que entrar mais cedo, porque 2h42 já estamos fazendo a chamada aqui. Vitória tá aí, as duas Vitórias tinham entrado, não sei se ainda estão. Nilma. Presente. Ok, Nilma. Rosineide e Simone. Presente. Ô, professora. Oi. Eu queria tirar uma dúvida, professora, que eu estou aqui nessa dúvida ainda, porque eu tinha visto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que era 50% os batimentos cardíacos. Certo. Vamos lá. Depois me mande esse arquivo, porque pode ser um arquivo mais novo ou até um pouco mais velho, para a gente tirar essa dúvida do parâmetro. Porque o parâmetro... 5 anos. Professora, é 5 anos, tá vendo? Há 5 anos atrás, né? Então, hoje a gente usa o parâmetro realmente de 60, certo? Mas como eu disse para vocês, tem que ver quem é o paciente, individualizar. Às vezes é um idosinho, alguém mais tranquilo, e aí não vai ter problema de estar ali 55, 56, entendeu? Sim. Quem é Iana, que... você me ouviu? Estou escutando, Simone, pode falar. Eu disse presente, viu? Eu escutei. Gente, pois muito certo. obrigada pela atenção, tá? Eu estou disponível para dúvidas. Qualquer coisa, vocês me falem no grupo, falem no meu privado. Eu vou mandar esse slide para vocês agora. Uma boa semana para vocês. Bom final de semana. Obrigada pela participação. Até sábado, se Deus quiser. Tchau. Se Deus quiser, tchau.